Valdir Pinho de Figueiredo. E um exemplo de dedicação ao clube. A Valdir é uma instituição no Baiano. A vida inteira pertenceu ao Baiano. Meu pai tinha enorme competência em identificação de talentos, a vida inteira. Então ele contava que conheceu o Valdir muito menino ainda, na Graça, e identificou em Valdir, por uma série de atributos que Valdir tinha e tem, né, uma pessoa que teria um grande futuro pela frente, né, que causaria impactos importantes. É um cara fora de série, é um cara que eu acho que não vai existir outro igual, cara. Um cara... Você sabe o que é você ser querido por todos, da alta sociedade, é o empregado mais humilde? Ele é assim, cara. Meu amigo Valdir, esse aí tem um lugar separado, entendeu? Tanto no meu coração como no Baiano de Tênis, porque eu acho que ele foi o Baiano de Tênis. Ninguém pode falar no Baiano de Tênis sem falar em Valdir, porque ele era uma coisa assim extraordinária. Valdir se confunde com o baiano e o baiano se confunde com o Valdir, pela sua presença, pela sua maneira de tratar, porque Valdir tem uma características que não são comuns a todos. Valdir é uma pessoa que ele é enérgico naquilo que tem que ser enérgico, e ele é brincalhão, ele é afável, ele é simpático, ele sabe administrar isso muito bem. E um detalhe que é próprio dele, Valdir não envelhece nunca, ele é um eterno jovem. As pessoas respeitavam ele como se ele já fosse um homem adulto, entendeu? De responsabilidade. Era a maneira que ele falava com as pessoas. Ele não era prepotente, a prepotência acaba com a pessoa, né? A prepotência ele não tinha dizer porque eu aqui mando, não, isso não existia com ele, ele conversava, dialogava, é o que falta no mundo, é isso, ele naquela época já fazia, acredito que faça até hoje, né? E todos os presidentes, todos, sem exceção, respeitavam ele, o que ele dissesse ao presidente, o presidente ouvia, porque sabia que ele estava certo no que estava dizendo. Valdir, que tem uma história rica do Baiano de Tênis, com o Baiano de Tênis, que na verdade a origem dele, ele vem descobrir depois, desde quando sua mãe trabalhou no clube, né? E ele vem descobrir isso depois. Então Valdir, menino que andava ali pela Vitória, já jogava bola com amigos, já era amigo lá daquela turma do Corredor da Vitória, do Fernando Luz. Inclusive ele tem história, ele pegava bola numa das primeiras quadras de Salvador, se não a primeira, que era na casa do Carlos Costa Pinto. Então ele já pegava a bola ali, depois ele estuda no Sofia, enfim, ele tem uma rica história que ele desenvolve ali, e por todas essas amizades dele, ele é convidado para trabalhar no restaurante da família de Mário Tarquinho, a Baiana. Ele trabalha lá de 1941 a 48, se eu não me engano. E após isso, com o fechamento do restaurante, Fernando Luz, que fazia parte dos quadros diretivos do Baiano, e já se sabia seria presidente, e pela sua amizade com Valdir, que ele tinha, ele chama Valdir e, já prevendo, ele consegue articular um estágio para Valdir dentro da Associação Atlética da Bahia. Então eu fui para a associação, trabalhei 2 anos na associação. Em 1950, quando ele assumiu, no dia 1º de maio, eu voltei para o Baiano de Tênis. E nesse ínterim são 66 anos. Meu pai contava que, de forma deliberada, teria provocado Valdir a procurar meios de aprimoramento na linha de gestão. Dá ao Valdir uma oportunidade de criar-se como um gestor futuro. Fernando Luz, como eu já disse, era meu grande amigo, era um pai, embora não tivesse idade para isso. E ele tinha muita confiança em mim, como amigo, por isso ele me chamou. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma equipe, ele tirou todo mundo e me botou sozinho para tomar conta do clube. Mas essa confiança dele era confiança, como eu já lhe disse, porque ele que ia me dar o suporte.
e como me deu até eu aprender o que era clube. Então Valdir passou por tantos presidentes, Valdir passou por tantos acontecimentos, Valdir passou por tantos registros históricos no clube. Eu sempre estive ao lado deles todos, procurando honrar a responsabilidade que eles me davam, porque isso era realmente a minha faculdade. Mas enfim, Valdir, se lá esteve durante todo esse tempo, ultrapassando diversas e diversas diretorias, é porque ele sempre foi idôneo, porque ele sempre foi sério, porque ele sempre foi trabalhador, ele sempre foi amigo, ele sempre foi um comandante do processo e terminou se tornando esse ícone para o baiano de tênis. Ele é essa figura icônica que você falou, é ele sim que simboliza, né, essa história que, como a gente está contando, como é o nome do livro, 100 anos de lutas e glórias. E Valdir passou por tantas lutas e por tantas glórias. E não poderia existir outra figura mais icônica do que Valdir nesse momento. O ingresso ao Baiano de Tênis se fazia, obviamente, mediante uma carteirinha, mas essa carteirinha nem sempre era necessária, porque Valdir era a pessoa que conhecia todos os sócios do Baiano e a sociedade baiana. Ele fiscalizava tudo, ele sabia tudo, e o interessante é que ele vai fazer 92 anos agora e continua sabendo tudo, a maior lucidez do mundo. O Valdir, quando alguém aparece depois de muitos anos longe do clube querendo ver se ainda existe algum registro, Valdir não só o reconhece pelo nome, como vai buscar sua ficha e ainda pergunta pelo nome do pai completo, com o sobrenome da mãe, do tio, pergunta como vão os irmãos. Então ele tem, assim, ele é um verdadeiro arquivo. Valdir é o verdadeiro arquivo do baiano, ele sabe tudo sobre todos. E Valdir ficava na porta quando tinha festa, quando tinha qualquer evento lá, ele ficava na porta. Aquele senhor na porta, onde todos respeitavam, acatavam, obedeciam, a palavra dele era imperativa e ele barrava com autoridade. Barrava, claro. Ele conhecia quem era sócio e quem não era. Quem não era, nem chegasse perto que ele não deixava entrar. Ele sabia, inclusive, fisionomicamente, quem eram os sócios do Baiano. Impressionante isso. Mas impressionante mesmo, você não pode imaginar. Ele botava não deixava muita gente entrar. Ficava o porteiro, né, e ficava ele. E às vezes ele não deixava entrar o sujeito que ele dizia assim, você é sócio, mas está atrasado. Se você pagar o que está atrasado, você entra. Se não pagar, você não entra. Ele não deixava mesmo. Ele jogava duríssimo. E tem esse célebre episódio com o Baby Piantari, que quis entrar lá. Porque o Baby veio à Bahia e o Baby, como primeiro sendo um playboy de alto nível, né? Rico, muito rico, dono de grandes potências. E quando ele aqui chegou, tinha uma festa no Baiano de Tênis. E aí ele disse, tá, tem festa, eu gostaria de ir à festa, né? E aí foi até lá, e quando lá chegou, ele não era associado. Quis entrar no Baiano e disse, não pode não, você não é sócio. Ele diz, eu quero comprar, quanto custa? Valdir respondeu, o clube não está à venda. Essa frase ficou célebre, o clube não está à venda. O bibliotecário ficou alucinado com isso, foi embora da Bahia por causa disso. Ele estava aqui, hospedado no hotel da Bahia, entendeu? Foi embora e ficou alucinado porque foi barrado. Porque era um playboy importantíssimo, rico, compreendeu? Tinha um prestígio enorme lá em São Paulo. Quando chegou aqui, barrado no Baiano por Valdir, ele ficou alucinado e foi embora. Foi embora. Então vejam o que representava Valdir como alguém que era definidor de um acesso ao Baiano de Tênis, porque ele era o guardião, o zelador, o imperador do Baiano. Eu queria ser portador ao Valdir de votos de saúde, de felicidade, que vem de toda a minha família, eu tenho certeza, porque todos são muito gratos a ele, pelas alegrias que ele pôde dar ao meu pai, seja no plano da pessoa, porque sempre Valdir foi referido como exemplo de lealdade
em uma amizade, em uma relação de amizade. Valdir era um exemplo disso no mercado. Então eu quero agradecer a ele, em nome da minha família, por essa lealdade, por essa amizade que ele pôde trazer para meu pai, trazendo grandes alegrias, como eu já disse, mas ao mesmo tempo, por ele ter assumido a condição do seu próprio talento, tá certo? E desenvolvido o seu próprio talento inato para fazer o bem para a sociedade baiana, por via também do Clube Baiano de Tênis. Foi uma felicidade ter Valdir no Baiano de Tênis.